Boa noite, meus queridos amigos, irmãos aí do 24º C, Valenças, regiões, meus queridos irmãos que estão me assistindo também na transmissão simultânea aqui pelo meu canal próprio do YouTube. Nós já temos aqui a Deuseni, Celso, Terezinha Canho, que estava com a gente, que eu estava com ela lá numa homenagem às crianças, muito linda, foi inspiradora para chegar aqui. Obrigado, Terezinha, por estar conosco. E como a Anne me passou todas as tarefas desse momento, né, a leitura da página, uma prece inicial e o nosso estudo, a gente, né, vai começar o trabalho, aproveitar, porque trabalhar com Jesus é sempre uma oportunidade preciosa, ainda mais as reflexões que nos foram propostas hoje. Eu busquei uma pagininha do livro Vida Feliz, da Joana de Ângeles, só para a gente poder dar aquela aquietada, dar aquela acalmada, em que a benfeitora diz para nós o seguinte: preserva a jovialidade na tua conduta. Um senho carregado reflete aflição, desgosto, contrariedade. Pode ser de atitudes retas e comportamento sério, sem que te asfixies a máscara contraída do mau humor. Jovialmente e com alegria, esparze bom ânimo, irradiando o bem-estar de que esteja rico o teu coração. O tesouro de um comportamento jovial tem o preço da felicidade que oferece a todas as pessoas. Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz. Então, vamos nesse momento elevar os nossos pensamentos, agradecer a Deus pela oportunidade que a doutrina espírita nos traz, pela alegria de compartilhar com os irmãos de tantas cidades, de outras regiões inclusive do país, a oportunidade de refletir sobre a doutrina espírita e de aprendermos um pouco mais com o nosso querido codificador, nas obras básicas, com os espíritos benfeitores, nas tarefas de amor, através de tantas e tantas mensagens mediúnicas confiáveis, sérias e idôneas. Rogamos, Jesus, que nesse instante, porque unidos, porque desejosos de realizar o bem, possamos também ser doadores, doadores de energias, de fluidos benfazejos, que alcancem aqueles nossos irmãos e irmãs que estejam enfermos, por quaisquer doenças que sejam, que estejam necessitados, minguando a fome, passando por dificuldades, sofrendo violências, que a paz se estabeleça nesses corações, e que mãos generosas sejam inspiradas a agir em socorro desses companheiros mais sofredores e mais frágeis. E assim, Jesus, em teu nome, mas sobretudo em nome de Deus, nós iniciamos a nossa tarefa da noite de hoje. E cumprimentando aqueles que eu não tinha visto ainda, a Beth chegou lá no nosso canal. Se a Anne quiser colocar algumas mensagens do chat aqui do pessoal do 24º C, pode passar também, tá, Anne? Porque a gente tem a condição de dar atenção a tudo e de tocar o estudo. Então, ficando com prática nesse negócio, aprendendo lá com os meninos do Espiritismo.net. Mas nos foi proposto hoje trabalhar a questão da fé raciocinada, né? E é muito interessante porque nós frequentemente alardeamos como espíritas de que nós somos. Primeiro, o Consolador prometido por Jesus. Segundo, a doutrina da fé raciocinada. E aí, de vez em quando, a gente observa essa sociedade em que a gente vive, a gente observa o mundo que nós estamos, tantas dificuldades, tanta dor, tanta violência, tantos desmandos, tantos deslizes, e bate aquela sensação de desesperança, de desconsolação. Então, é muito bom que nós tenhamos oportunidades para reacender a chama do Consolador em nós, para fazer que ela volte a brilhar, que a gente possa entender o seguinte: olha, o que está se passando aí, né, é responsabilidade nossa, faz parte das leis divinas, nada, Deus não vai violentar o nosso livre-arbítrio, mas nós poderíamos ter escolhido outros caminhos. E nós podemos escolher caminhos diferentes para chegar a resultados diferentes desses que estamos observando. E aí eu fui buscar, então, no Evangelho, lá em João, na promessa que Jesus faz para nós, o ponto de partida para a gente entender por que fé. Por que fé raciocinada é tão importante para que o Consolador prometido por Jesus finalmente se estabeleça entre nós. E se estabelecendo entre nós, esse Consolador possa nos fazer acolhedores, criaturas mais gentis, não divisivas, e que realmente possamos buscar na conciliação, o que não quer dizer em pensamentos homogêneos, em pensamentos iguais. A discordância é salutar até um determinado nível, principalmente quando ela impulsiona o progresso, quando ela impulsiona novas pesquisas, a novas conquistas do conhecimento. A discordância tem o seu fator positivo, o que ela não deve virar guerra, o que ela não deve virar litígio, o que ela não deve virar conflito e divisão dentro dos vários movimentos
que a humanidade, que a sociedade terrena passa. E aí é muito importante que nós nos vejamos assim. Olá, Guilherme, boa noite, meu querido irmão, bom te ver também, com um shape novo, que nem eu. E a gente aproveitar essa oportunidade de aqui estar para ver como João traz essa promessa de Jesus. Porque Jesus foi muito preciso. E aí a gente só vai entender essa promessa do Consolador se consolidando entre nós quando finalmente a fé raciocinada fizer parte da nossa vivência. E aí Jesus diz assim, lá no Evangelho de João, nos itens, né, nos versículos, capítulo 14, versículos 15 a 18. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Não vos hei de deixar órfãos, e eu hei de vir a vós. É a promessa de Jesus para nós. E aí a gente fica assim, como esse Consolador vai se consolidar? Só que nesses 4 versículos que nós temos aqui, há tanta coisa que daria uma palestra sozinha. Claro que nós não vamos nos prender a isso. Mas a primeira questão que a gente vai poder usar para associar com a fé raciocinada é o fato de Jesus dizer que, naquele momento, o mundo não podia receber o novo Consolador, não podia compreendê-lo, não o conhecia. Porque eram criaturas que estavam atreladas ao dogmatismo religioso, seja do paganismo romano, que cultuava vários deuses, que fazia sacrifícios para obter benesses materiais, seja do sacerdócio judaico, que se mantinha aferrado ali à forma externa, à letra da lei de Moisés, sem aprofundar o conteúdo, sem aprofundar os conceitos que a lei divina trazia, permeando ali a lei mosaica, que era muito mais para manter um povo disciplinado do que efetivamente para apresentar a divindade. A divindade é apresentada. Olá, Jô, de Amélia Rodrigues, na Bahia. Acabou de chegar mais uma companheira de outro estado. Mas a lei divina é apresentada na lei de Moisés, basicamente nos 10 mandamentos, em algumas observações, mas não tudo que Moisés dizia, Deus disse, era realmente a vontade divina, ou era a expressão, era a compreensão disso. Então é muito significativo que nós nos coloquemos a estudar. Aquelas criaturas, elas tinham uma fé de superfície. Elas tinham uma fé de convencionalismo, e não a fé profunda, e não a fé do raciocínio, e não a fé que separa a letra do espírito e que consegue, buscando no espírito, força suficiente para se sentir, apesar das tempestades, apesar das dificuldades, forte o bastante para continuar crendo. Do outro lado, Jesus disse que os discípulos compreenderiam e conheciam. Porque olha que interessante, né? Apesar daquele momento, apesar da confusão, apesar das dificuldades ocorridas na prisão de Jesus e tudo mais, os discípulos que depois foram alçados à condição de apóstolos e outros que se agregaram, como Paulo de Tarso, que veio posteriormente a compor esse colégio apostolar, eles raciocinaram, eles pensaram, eles viram fenômenos acontecer, principalmente aqueles que acompanharam Jesus mais de perto. Eles viram fenômenos acontecer. Saulo viu Jesus como espírito às portas de Damasco, coisa que pouca gente conseguiu, né? Os encarnados, os discípulos mesmo, viam Jesus homem. Saulo, daqueles relatos daquele momento, foi o único que viu Jesus espírito. A menos da transfiguração do Tabor, que é alguma coisa que fica ali ainda no intermédio entre uma coisa e outra, mas Saulo viu Jesus na sua verdadeira estrutura espiritual. E os discípulos viram o homem Jesus. Viram Jesus transfigurado no Tabor, resplandecendo, mas não viram o Espírito de verdade. E aí é interessante perceber o quanto essas criaturas que viram fenômenos, que assistiram movimentações, que viram curas, que viram tantas outras coisas acontecerem, se tornaram, então, verdadeiros seguidores, profitentes, desbravadores até da mensagem de Jesus àqueles que não a conheciam, porque raciocinaram. Então, já na promessa de Jesus aparece essa distinção. Aqueles da fé dogmática, aqueles da fé simplesmente de superfície, da fé externa, de exterioridades, de culto e não de sentimento, não tinham capacidade de compreender o Consolador. Aqueles que haviam visto, e raciocinado, e pensado, e refletido, esses sim. Mas Jesus diz assim, o Consolador ficará eternamente conosco. Então não pode ser um homem. É a segunda questão que a gente traz dessa promessa de Jesus. Não pode ser um indivíduo. Porque por mais longevos que nós sejamos, por mais que nós vivamos agora 100 anos, 120 anos, uma hora esse corpo para de funcionar.
Uma hora nós paramos de divulgar as nossas ideias, fica mais difícil, o corpo não responde, e aí, lógico, aquela criatura que era o consolador dos outros, alguém, um consolador de fora para dentro, deixa de existir. Só a única maneira de um consolador permanecer conosco eternamente, ele se estiver dentro de nós. Então precisa ser uma doutrina, precisa ser uma ideia forte o bastante, sólida o bastante, para que finalmente nós nos sintamos consolados. E consolados desenvolvamos aquela esperança, não do verbo esperar, mas como diz Mário Sérgio Cortella, do verbo esperançar. Daqueles que sabem que vão chegar a um destino melhor, mas que eles farão o possível para isso, que eles agirão para que isso aconteça. E é interessante nós realizarmos dessa forma, agirmos dessa maneira. Desenvolver em nós a fé raciocinada vai permitir que nós acolhamos o Consolador prometido por Jesus. E o Mestre assevera, não nos deixaria órfãos, ele viria até nós, como nós vimos acontecer quase 2000 anos depois, no advento do Espiritismo, que é o mês de Kardec, que nós estamos aqui agora comemorando, nós 29 de outubro, quase finalizando o mês de Kardec, mas ainda estamos em homenagem ao codificador, ao trabalho ingente do codificador de trazer e revelar a doutrina para nós, e aí cá estamos nós, buscando desta maneira, né, consolidar o Consolador em nós. A questão que se apresenta é a seguinte, mas olha só, se é uma doutrina, se o Consolador é uma doutrina que para ficar conosco para sempre tem que entrar em nós, por que tantas doutrinas vieram e passaram? Vocês repararam isso? Mesmo dentro do cristianismo, mesmo na mensagem cristã, quantas doutrinas, quantas seitas surgiram, causaram empolgação, pareciam ser a salvação da lavoura, a salvação da pátria, a renovadora do mundo, e de repente, elas entram em processo de estagnação, e de estagnação entram em descrédito. E a gente começa a pensar assim, por que essas doutrinas, essas seitas, esses agrupamentos tiveram seu momento de deslumbramento, de crescimento, de empolgação, de estagnação e depois caem em descrédito? Porque eles se apegaram à forma mística de crer. Eles se apegaram, eles construíram a sua forma de crer baseada nos fenômenos, na produção de fenômenos externos que as pessoas pudessem ver, se sentir convencidas, se sentir de certa maneira parte daquilo ali, como as curas, como até hoje nós vemos. E é interessante a gente perceber o seguinte, todas as vezes que o misticismo foi a base para a construção de alguma ideia, esse edifício desmoronou. Porque todas as vezes que a verdade vem, todas as vezes que a ciência avança, os mitos são derrubados. Ah, que felicidade saber isso. Como é bom a gente ter confiança de que isso acontece e vai acontecer sempre. Todos os mitos caem quando a verdade, quando a luz da verdade aparece. E a ciência aí está para desvendar muitos mitos. É lógico que a ciência, naquele seu papel, principalmente ali na ruptura da época do Iluminismo, já nos séculos 17 e 18, buscando vencer o tacão religioso, a opressão e tudo mais, a gente começa a perceber a ciência, por causa disso, por causa das perseguições, negando o lado espiritual da existência, negando a realidade espiritual, para poder se consolidar como uma forma de conhecimento. E aí, lógico, ela derrubava os mitos, ela derrubava as crenças. Sim, a ciência vem e tem essa tarefa, e contemos que a ciência continuará tendo a tarefa de derrubar os mitos. Mas é importante que ela não cause para nós um vazio, que ela não deixe a secura da alma. E era exatamente o que começou a ser percebido lá no início do século XIX. Daí o movimento da espiritualidade para o advento da doutrina espírita, em meados do século XIX. Exato, Marinete. Nós vamos até tocar nesse ponto lá na mensagem que Kardec fala. Nós estamos no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem aquela frase célebre que nós gostamos de citar de Kardec, que nós vamos citar aqui também, da fé inabalável. Então, naquele momento, naquele contexto histórico, até para a gente poder situar Kardec aqui no nosso estudo, ou trazer Kardec para o nosso momento, né, a ciência estava na base do se não pesa, se não mede, não existe. Então, jogava fora tudo que era espiritual, causando uma imensa desconsolação na Terra, um vazio. Gente, é muito ruim, é péssimo você ter fé cega, você acreditar porque alguém disse, mas também deve ser terrível, imensamente doloroso não crer em nada. Olhar para esse corpo, olhar para as pessoas que nós amamos
e imaginar assim, a hora que parar de respirar, a hora que o cérebro não secretar mais nenhuma dos seus receptores e não houver mais pensamento exteriorizado, acabou tudo. Já imaginaram isso, gente? A inexistência, depois de uma existência, levando as criaturas que muitas vezes lutaram, se esforçaram, tentaram realizar, poxa vida, é muito complicado. Então, esse vazio, esse materialismo, espalhava tantas dores quanto o tacão religioso, quanto as perseguições, quanto o obscurantismo religioso daquela época, no início do século XIX. Causando guerras, ampliando a violência, fazendo com que aquelas pessoas que se viam em situações desesperadoras, em que se viam em situações em que elas não encontravam uma saída material e não tinham uma esperança em relação ao futuro, daí a necessidade de ter fé para ter esperança, não é? Então, que não tinham esperança em relação ao futuro, essas pessoas buscassem na fuga da vida material pelo suicídio uma solução, muito entre aspas, para os seus problemas, para as suas dores, para as suas dificuldades. Solução, coisa nenhuma. E aí é que vem então o instrumento do Consolador, que é a fé raciocinada, que é a oportunidade de pensar, observar, questionar. Ah, como é bom ter uma fé em que a gente pode ser assim, mas por que eu tenho que acreditar nisso? Por que isso é assim? A Terezinha e a Marinette devem lembrar, porque lá no outro evento sobre as crianças, a gente comentou de forma brincalhona que Dona Laura fala com o André Luiz, né, que lá em nosso lar, os espíritos que atuam na proteção, no auxílio a crianças, ganham bônus hora em dobro. Então a nossa propaganda aqui, como foi lá, é assim, gente, nem que seja pelo cachê, vamos evangelizar, porque está dando bônus hora em dobro. Né? Mas é só uma brincadeira. E aí, como que a gente começa a perceber o seguinte? É bom eu questionar, por quê? Mas por que ganha bônus hora em dobro? Por que é tão importante trabalhar na evangelização? Porque muita gente acha que trabalhar na evangelização é bom para fazer esses espíritos novos se tornarem pessoas melhores. Só que estão esquecendo, né, cara pálida, que nós vamos reencarnar. Então, quando nós trabalhamos pela evangelização, quando nós cuidamos dos nossos jovens e das nossas crianças, nós estamos preparando um mundo melhor para a nossa reencarnação, para a nossa volta para cá. Vocês não querem voltar para cá? Eu não estou afim de ir para um outro planeta de provas e expiações, começar tudo de novo. É muito bom me comunicar pela internet, não estou afim de fazer sinal de fumaça para mandar mensagem para a aldeia do lado. Não, porque é o que vai acontecer com aqueles de nós que não conseguirmos manter o nosso nível evolutivo em sintonia com o planeta, que o planeta vai realmente mudar para a regeneração, está em mudança, há 2000 anos está em mudança, né? Jesus veio inaugurar esse processo. E aí é lógico, nós vamos evangelizar, sim, por amor, nós vamos fazer tudo por amor, e vamos questionar por quê. Isso é muito importante. E aí Allan Kardec, como eu estava introduzindo, né, no capítulo 19 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz um capítulo inteiro para falar sobre fé. Nós vamos usar 3 itens apenas, os itens 6 e 7, e vamos tratar no item 11 uma mensagem dos benfeitores espirituais, do Espírito José, em que ele vai falar da fé como mãe da esperança da caridade. E aí, mãe, esperança, caridade. Caridade sem acolhimento não tem cabimento. Estamos encaixadinhos aqui no tema que nos foi proposto. Mas, lá nos itens 6 e 7, quando Allan Kardec vai discutir a respeito da condição da fé inabalável, ele coloca assim, olha, há 2 possibilidades de fé. Há 2 possibilidades de crer. A fé cega, que é aquela que preconiza não precisar fazer esforço para raciocinar, aceita, são esses os dogmas, aceita se quiser e você passa a fazer parte da nossa igreja, passa a fazer parte da nossa doutrina, e a fé raciocinada. E o codificador começa, então, né, é importante o codificador chamar a atenção, porque ele começa assim, a fé cega. O que fez a fé cega até agora? Pensemos, gente, século XIX, as fogueiras da Inquisição ainda estavam lá fumegando, ainda fumaçavam em alguns lugares, né? Tanto que em 1861 não queimaram Kardec, mas queimaram os livros espíritas lá em Barcelona, continuavam querendo acender fogueiras, continuavam as perseguições religiosas. A fé cega continuava causando problemas. E aí é que vem o questionamento do codificador. A fé cega, não questionando nada, não colocando a razão para funcionar, ela aceita tudo. Ela aceita o verdadeiro como se fosse, né, e o falso como se fosse a mesma coisa. Então alguém pode chegar do alto de um púlpito e dizer uma atrocidade, porque eu não tenho que pensar, foi aquela liderança que falou, eu aceito. E aí pode ser uma atrocidade, tá? Que a ciência depois vem e desmente. E aí a gente tem que buscar na fé raciocinada a liberdade de agir, a liberdade para pensar, e a liberdade para acolher aquilo que for bom, para reter aquilo que for bom, e deixar passar.
e deixar longe aquilo que realmente a gente já percebe que é nocivo. E não ficar apegado a isso porque alguém disse, porque o sacerdote disse, porque a pessoa que eu sigo nas redes sociais disse, então eu tenho que garantir que aquilo é verdade, nem que eu tenha que torcer e transformar em verdadeiro aquilo que é falso. Não tem jeito. A fé cega, como diz Kardec, e a gente pode trazer para os dias de hoje, ela também fomenta as teorias conspiratórias, não é? Foi assim que conseguiram levar, né, muitos dos judeus a crer que Jesus era um revolucionário, a fazer com que os romanos se sentissem também ameaçados, e aí por causa de fake news da época de Jesus, ele foi colocado não como um mensageiro da paz, como um mensageiro do amor, mas como um revolucionário comum. E aí passou a ser perseguido pelos judeus, que não queriam perder as suas regalias, que não queriam se sentir diminuídos, e pelos romanos, que não queriam ver a sua política de dominação contestada, questionada, por uma ideia de igualdade que Jesus também trazia. E eles tinham uma diferenciação muito grande do patrício e do escravo, eram criaturas que jamais se misturariam. Então, olha quantas novidades que Jesus trazia foram mal interpretadas, foram, de certa maneira, transformadas em teoria conspiratória para que o mestre fosse perseguido. O mesmo acontece hoje. E se nós somos mesmo espíritas que, como a palavra requer que nós sejamos, aqueles que raciocinamos a nossa fé, aqueles que estudamos, e que vamos nesse capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, realmente aprofundar o sentido, e aí nós vamos perceber o chamado. Ali a fé cega não cabe, porque ela faz essa confusão na nossa vida, ela nos deixa perdidos. Mais do que isso, e aí talvez seja para mim, na minha interpretação desse trecho ali do item 6, do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a parte mais perigosa. A fé cega, ela sustenta a posição de lideranças fracas, de lideranças equivocadas. Todas as criaturas que querem continuar e não querem melhorar, usam ou apelam para a fé cega, principalmente se ocupam posição de sacerdócio, se ocupam posição de liderança, por quê? Se os seus seguidores não pensam, eles são mais facilmente conduzidos, como gado. Gado é um termo que tem sido usado muito frequentemente e é muito cabível, porque são criaturas que pararam, que abriram mão do raciocínio, seguem ideias falsas, teorias conspiratórias, sem raciocinar. Então, essa é a questão problemática. E Allan Kardec não é bobo nem nada. Ele chama a nossa atenção. Ainda no item 6, ele diz o seguinte, olha, cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Então, essa é uma questão que a gente não pode perder de vista. Se você observar muito assim, olha, a liderança religiosa disse que é isso, ele interpretou a Bíblia desse jeito, tem muito isso nas religiões dogmáticas, né? Está escrito na Bíblia, mas você leu mesmo? Você foi lá ler? Você interpretou aquilo que está lá? Porque uma coisa pode ser o texto que foi lido, que foi falado do alto do púlpito, mas será que a gente parou para pensar no contexto daquilo? Tem um amigo nosso muito querido lá de Volta Redonda, né, o Carlos Santana, que ele costuma dizer assim, gente, olha, texto fora do contexto é pretexto. Então, a gente começa a usar aquela frase, aquele versículo, como uma desculpa para poder determinar ou dizer como os outros querem. E é isso que acontece com as lideranças fracas. Outra coisa que a fé cega fomenta é o fanatismo, não é? A criatura que acha que se ela matar em nome de uma determinada divindade, ela vai receber regalias no mundo espiritual, 72 virgens no mundo espiritual, ela se explode facilmente, ela bota bombas no corpo e se explode. Então, essa é uma questão, o fanatismo. E aí o fanatismo acaba gerando, em consequência, o quê? Incredulidade. É o oposto da fé. Olha que interessante. A fé cega alimenta o oposto da fé, alimenta a incredulidade. É a questão complicada, que a gente não consegue realizar, não consegue perceber. E aí começa com a incredulidade, a desesperança. Porque olha só, se eu não creio no futuro, se eu não creio naquele futuro ali que o sacerdócio diz que existe, né? Se eu não creio naquela liderança política que diz que vai salvar todo mundo, fazendo de determinada maneira mágica, e aí eu não acredito mais nisso, eu fico sem esperança e passo a agir por mim mesmo. Recrudesce o egoísmo. É a lei do cada um por si. E aí acaba acontecendo algo muito grave mesmo, porque é esse tipo de fé que causa desagregação na sociedade, que depois Allan Kardec vai falar lá. Esse tipo de fé cega não se prescreve. Não há mais como prescrever essa crença sem questionamento, gente.
Ainda essa semana eu tive a oportunidade de conversar com uma colega que foi professora aqui na universidade junto com a gente, de um outro departamento, uma amiga muito querida, também trabalhadora do Espiritismo, a respeito de uma outra conhecida nossa, que também foi professora aqui na universidade e trabalhava na área das ciências biológicas, trabalhava na área de bacteriologia, virologia e tudo mais. E a gente conversa assim, nossa, mas a fulana deve estar dando nó nas caraminholas para poder tentar conciliar as novas concepções políticas que ela tem com a ideia de que vacina não transmite nenhuma outra infecção viral. E aí a outra amiga deu uma risada, ela disse, pois é, deve ser realmente abrir mão do raciocínio. É essa fé cega que não se prescreve. É essa fé cega que causa descargas terríveis, compromete a sociedade, desagrega a sociedade, divide-nos. E essa fé cega então não cabe. Aí a gente vai com Kardec, no item 7 do capítulo 19 do Evangelho, o codificador abre um espaço interessante. Ele fala a respeito disso. Ele fala a respeito da fé cega desencadear, primeiro, a incredulidade desencadear a desesperança desencadear o egoísmo, e o egoísmo causar todo esse tipo de conflito que a sociedade vê. A gente começa a perceber, né, que assim, por que essas criaturas são descrentes? Já que a gente gostaria muito que as pessoas compartilhassem da nossa fé, nós paramos para pensar antes, por que essas pessoas não creem? Ah, é porque elas se desiludiram. Ah, é porque não deram a elas um raciocínio à fé. Seria ótimo se sempre fosse assim. Só que nem sempre é assim. Então, como eu dizia lá no item 7, Kardec chama a atenção para nós assim, nem todos os descrentes são decepcionados. Nem todos os descrentes se tornaram descrentes porque a fé lhes foi apresentada de uma forma que não preenchia mais os seus vazios internos. Não preenchia mais os seus questionamentos, a sua razão. Na verdade, essas criaturas se tornam descrentes de caso pensado, por interesse. E é interessante porque assim, ele diz o seguinte, olha só, da parte de uns há descaso. Para que eu vou crer? A minha vida está tão confortável, ó, não estou desempregado, não está me faltando dinheiro, eu não tive doença nenhuma, para que eu vou me preocupar com Deus? Não tem gente assim? Eu conheci uma pessoa que, por sinal, desencarnou sozinho num quarto de hotel em Curitiba, que dizia assim, olha, se Deus existe, o problema é dele. Porque a vida dele não tinha dificuldades. Ele tinha conquistado tudo o que queria, estava numa posição de relevo, inclusive no mundo acadêmico. Mas não se preenchia interiormente, não cogitava sequer da continuidade da existência. Então, essa questão, algumas pessoas são, né, descrentes, não têm fé, por puro descaso. Para elas, não existe nenhum móvel que as interesse. E a maioria de nós, né? Reflitamos aqui, vocês aí de Valença, do 24º Seu, meus amigos queridos aqui no meu canal, muitos de nós, ou quantos de nós, não fomos parar no Espiritismo, buscar uma casa espírita por causa de processos dolorosos que atravessamos. Não foi uma certa dor que nos moveu? Não foi um certo desconforto com a vida que nos moveu? Então alguém que está muito confortável, muito acomodado com a vida que tem e satisfeito com ela, vai procurar uma outra realidade? Ainda mais uma outra realidade que chame a nossa atenção para o fato de que esse momento pode se extinguir? De que esse momento pode acabar? Claro que não. E aí vem a observação seguinte de Kardec. Algumas pessoas não são por descaso. Mas crer, principalmente abraçar uma doutrina como a doutrina espírita, que propõe mudança de comportamento, que propõe reflexões sobre os nossos atos, sobre a nossa maneira de ser e de viver, é muito complicado. Ele diz assim, da parte de outros, há o temor de serem forçados a mudar de hábitos. E essa é uma questão complicada. São os conservadores por viciação. São os conservadores que se acomodaram aos próprios vícios. Eles são muito fáceis, né? Tão prático você, de repente, participar de um culto uma vez por semana, tomar passe, beber água frutificada, 1 litro de água frutificada por semana, e continuar sendo fofoqueiro. E continuar sendo sovinas, né? Não compartilhar. Continuar sendo materialista, porque nós temos muitos espíritas, né, ou espiritualistas que se dizem espiritualistas, mas agem, vivem como materialistas. E é lógico que esse negócio não funciona. E aí Allan Kardec, no seu tempo, chamava atenção também para uma outra característica. Há outros que, na maioria, por orgulho, que se nega a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria que curvar-se diante dela. E é verdade, né? Os descrentes por orgulho, esses aí, são como esse nosso companheiro, como esse professor que eu tive, que dizia, se Deus existe, o problema é dele. Porque, assim, eles não querem admitir que acima deles exista algo superior.
Eles não querem admitir que alguém conheça mais do que eles, que alguém saiba mais do que eles, que haja realmente. Admitir Deus seria admitir um ser maior do que eles se julgam. E aí, lógico, essa fé é frágil. Mas olha só, né? A gente de vez em quando fica aflito, quer converter os outros, bate boca nas redes sociais, querendo fazer com que os nossos pontos de vista sejam aceitos, prevaleçam. Mas já paramos para pensar que essas pessoas que agem assim, os mais variadas formas de descrença, eles são assim porque são espíritos ainda imaturos? Porque são espíritos que ainda estão num processo em que provavelmente as dores, o vazio, vão ter que fazer ali, cavar, revolver, adubar para que a semente possa então florescer? Essa é uma questão. Allan Kardec diz que nós não devemos ocupar o nosso tempo com essas pessoas, tentando converter as pessoas. Por falar nisso, deixa eu aproveitar para fazer um merchan aqui, né, do próprio canal. Essa semana, na quarta-feira, nós colocamos o vídeo curta, né, tentar converter os incrédulos convictos é perda de tempo, é perda de energia. Porque essas pessoas não creem porque elas não querem, elas não têm vontade. E aí o codificador, dessa vez lá no Livro dos Médiuns, nesse vídeo foi a base que nós utilizamos, elas deveriam gastar sua energia com quem quer, com quem deseja aprender. Há tantos a ajudar, diz Kardec lá no Livro dos Médiuns. E a gente começa a perceber o seguinte, para que eu vou gastar tempo querendo converter o ator famoso, querendo trazer o político da minha cidade para frequentar o meu centro, se eles não querem? Se eles vão resistir a isso, ou vão lá só de fachada para ganhar voto, mas não vão se modificar. E aí, lógico, é muito mais interessante eu buscar aquelas pessoas que têm vontade de aprender. Mas, ainda no item 7, se existem estes imaturos, se existem essas crianças, aí Allan Kardec diz assim, devemos deixá-los a si mesmos. Deixar que o tempo desenvolva neles uma nova maneira de crer. Não nos ocupemos com os incrédulos obstinados, com aqueles que se recusam a crer, até por vaidade, até porque se a gente ficar querendo muito, né, forçando muito, vai assim, olha só, eu sou importante, eles estão querendo me converter, eles estão querendo me levar lá para o centro deles. Então, aí é que ele resiste mesmo. Aí é que essas pessoas vão querer valorizar mais ainda o seu passe, não é? Passe aí não no sentido do passe fluídico, mas o passe de jogador, né? Como a gente fala, comprou o passe de alguém e levou para outro time. Então, essa é uma questão que a gente tem que estar muito atento, tem que ter muito cuidado. Mas o codificador, no mesmo texto, chama a nossa atenção. Engraçado, se para esses a fé parece algo tão difícil, parece algo ainda tão incipiente, tão nascente, tão frágil, para outros, e às vezes muito jovens, a fé se apresenta vigorosa. Quando eles travam contato com uma ideia, parece que eles já a conheciam. E de fato, né, nós espíritas sabemos. Principalmente essa geração mais nova, que se apresenta aí como lindos e grandes trabalhadores da doutrina, jovens em todas as áreas, cooperadores em todos os espaços, tanto aqui como em outras religiões, também tivemos uma oportunidade preciosa de conhecer uma jovem do movimento evangélico, lá do Ceará, né, com uma posição maravilhosa em relação à fé, ao trabalho que ela precisa realizar. Então é necessário que nós tenhamos ótimos profitentes de todas as religiões. Porque todas as religiões vão ter o seu momento, quando conduzem ao bem, elas vão ser muito bem acolhidas, elas vão ser muito necessárias. E aí nós vamos perceber o seguinte como codificador. Para esses o trabalho parece já estar feito, diz Kardec. É porque eles já aprenderam antes. É porque eles já reencarnaram com a sua fé consolidada. Então para eles é muito fácil. Faz lembrar aquelas fogueiras de São João de antigamente, né, que quando a gente deixava lá o dia inteiro, a noite inteira queimando, de manhã só tinha uma fumacinha, mas bastava chegar e dar um soprinho que o fogo acendia outra vez. São esses jovens. Vale a pena. Marinete também sabe, acompanha a gente lá no Filosofia de Emmanuel, que acontece todo sábado às 19h30 no canal espiritismo.net. Vão lá, vocês vão ver jovens como o Gustavo, como o Vitor Hugo, trabalhando, divulgando uma mensagem muito positiva. São esses que Kardec aponta aqui no capítulo 19, cuja fé já está amadurecida, apesar da pouca idade do corpo. Apesar do pouco tempo encarnados na Terra, já são espíritos que trazem uma fé mais consolidada. Significa que são trabalhadores prontos, que nada vai abalá-los? Não, ao contrário. Cabe a nós, trabalhadores tão antigos, mais antigos, aqueles já das 6 décadas, né, daí para frente, sermos a base, sermos inspiradores. Mais base, mais inspiradores do que fãs. Eles não precisam de fãs-clubes. Eles precisam de boas inspirações, de respaldo, de apoio. E é exatamente isso que Allan Kardec propõe para nós. Que nós gastemos, ocupemos o nosso tempo com as nossas energias com esses jovens.
com essas criaturas, não jovens só apenas no sentido, mas com esses que têm a fé consolidada, que têm a fé capaz de dar frutos agora. E deixemos o tempo realizar o processo. Porque essa é uma questão importante. Esses que têm a fé consolidada, esses que têm a fé que é proveitosa, que mostra, que realiza, que trabalha, esses já conquistaram. Eles já realizaram um processo de amadurecimento. E, principalmente, questionaram e se sentiram satisfeitos com as respostas aos questionamentos que receberam. E é um outro momento interessante lá no item 7 do capítulo 19 do Evangelho, em que Kardec chama a nossa atenção exatamente para isso, gente. Que essa questão da fé necessita de uma base. E essa base perfeita é a perfeita compreensão daquilo que se deve crer. Para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega, diz Kardec, já não é deste século. E aí a gente fica assim, puxa vida, mas a gente ainda vê um monte de gente no século XXI com fé cega, agindo igual gado, seguindo o que o dirigente da religião mandou. E às vezes até nas nossas fileiras espíritas, a gente tem que ter um cuidado danado com isso. E Kardec diz, a fé cega já não é deste século, século XIX. Então por que ainda hoje nós vemos tantos fanáticos? Porque ainda hoje, século XXI, nós vemos tantas pessoas com a fé imatura, com aquela fé cega, que não querem fazer esforço para pensar. É tão mais fácil, né, gente? Vocês sabem, o grande desafio dos discípulos foi deixar a condição de discípulos, aquela em que Jesus dizia para eles onde eles deviam ir, o que eles deviam fazer, e se alçar a condição de apóstolos. Decidir como agir, decidir como trabalhar, decidir como fazer. Essa é uma questão desafiadora, imensamente desafiadora. E aí, lógico, o que acontece? As criaturas que têm essa situação, que vivenciam essa situação, elas estão ali naquele momento de realmente buscar uma explicação. Se elas não encontrarem a explicação, mesmo que elas vejam, e essa é uma questão importante, não basta ver, porque de vez em quando nós, no movimento espírita, queremos cometer um erro, produzir fenômenos mediúnicos para convencer as pessoas da realidade espiritual. Isso pode causar muito mais confusão. Minha sugestão, para aqueles que depois forem assistir também lá no meu canal editado, vai aparecer o livro que é o Espiritismo em algum ponto aqui. Provavelmente deste lado, que não tem mais espaço. Né? A capinha do livro que é o Espiritismo, no momento em que ele conversa com o crítico, que é a criatura que pretendia escrever um livro para arrasar o Espiritismo, mas ele pedia para assistir algumas reuniões, alguns fenômenos, e se ele se convencesse assistindo alguns poucos fenômenos, ele deixaria de escrever o livro. Kardec disse, de jeito nenhum. Se você assistir fenômenos, você vai ficar mais confuso. É importante conhecer primeiro, compreender primeiro. Estudar a teoria primeiro, para depois ir lá e ver o que acontece na prática, a confirmação da prática. E essa é uma questão importante para a gente não deixar passar. É lógico que, ainda hoje, século XXI, por causa daquelas lideranças fracas, que conseguem manobrar os seus rebanhos, olha como o rebanho tem essa ideia, né, complicada, hoje em dia virou pejorativo. Você dizer que conduz um rebanho para Jesus. Cuidado, gente. Tá? A gente tem muito cuidado com a mudança de valor das palavras. Jesus é realmente o bom pastor. Nós devemos nos colocar como as ovelhas que ele conduz a um aprisco. Mas, se nós nos colocarmos como condutores de um rebanho, cuidado, para nós não fazermos o nosso rebanho ser um rebanho de gado impensante, de gado que não raciocina, que apenas segue porque nós falamos. Cuidado para nós não sermos lideranças nocivas, mesmo dentro do movimento espírita. Mas a fé cega, ela ainda é muito mais presente nas doutrinas dogmáticas, nas doutrinas salvacionistas, é verdade. E ela não se impõe, não tem jeito, a gente não consegue impor, a gente não vai conseguir fazer as criaturas se esclarecerem, porque elas não querem fazer o esforço de pensar. Essa é a questão. Se as pessoas não querem parar para pensar, adianta a gente ficar argumentando com elas, bater boca, horas de discussões nas redes sociais sobre pontos de vista, sobre interpretação de frases. Não façam isso, não vamos gastar nossa energia com isso. E é muito importante que a gente pensar, essas criaturas ficam fanatizadas. Mas, como eu dizia, elas existem também no movimento espírita, são perigosas. Porque elas começam a negar a si mesmas, a negar o raciocínio. Como essa amiga nossa lá, que era da bacteriologia, da virologia, que agora tem que negar tudo que ela acreditou, tudo que ela ensinou para os alunos dela, para continuar acreditando que vacina pode fazer mal para a saúde. Quando a gente sabe que vacina está aí salvando vidas. Quantos de nós temos amigos na faixa dos 50, 60 anos que foram vítimas de paralisia infantil? A geração dos nossos filhos tem alguma... Sabe o que é isso? Não sabe. Por causa das vacinas, por causa da prevenção, por causa da profilaxia. Então é a ciência derrubando mitos.
É a ciência fazendo com que as mentiras, com que a fé cega perca espaço. E isso é muito importante, mas existem os cegos espíritas. Existem os fanáticos espíritas, que seguem teorias conspiratórias, que negam inclusive a ciência. Aí eu sugiro, por favor, vão ler a Gênese. A Gênese de Allan Kardec, não é a Gênese de Moisés. O livro A Gênese. Lá na parte 1, no capítulo 1, no item 55, Allan Kardec dá a chave para nós em termos de fé raciocinada. Tá? Caminhando de par com o progresso, diz Kardec, o Espiritismo jamais será ultrapassado. Porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. E aí, então, vamos lá, né? Dias atuais. Já tem vários estudos que mostram quanto é importante nós usarmos máscara. Porque a transmissão da doença da Covid-19 é por gotículas que nós expelimos. Se nós colocamos uma barreira física, nós diminuímos a transmissão. E aí vem alguém dizer que máscara faz mal, que máscara causa problema no cérebro? Teoria conspiratória. E a fé espírita nos leva a fazer o quê? A seguir com a ciência. Se a ciência nos aponta num determinado lugar e as crenças apontam em outro, o Espiritismo vai seguir a ciência. O Espiritismo vai seguir com o progresso. De novo em A Gênese. Se o progresso lhe mostrar que está em erro num determinado ponto, ele vai se modificar nesse ponto. Então a gente não tem nem que questionar. Vacina é importante? Sim, é fé raciocinada. Máscara é importante? Sim, é fé raciocinada. Medicamentos que não têm eficácia, a gente não vai receitar nem usar? Sim, é fé raciocinada. É raciocinar a nossa fé. Ah, não, mas no meu centro a gente recebeu essa receita dos amigos espirituais que elas vão resolver o problema. Cuidado, muito cuidado. Fé cega espírita é desastrosa. Fé cega espírita causa muito dano ao movimento espírita e a nós, indivíduos. Essa é uma questão importante. É muito importante, porque de vez em quando a gente começa assim, não, mas foi o guia que disse. Ah, eu não estou vendo a Fernanda aqui hoje na transmissão no meu canal. É uma companheira que está sempre conosco, ela é lá de Santa Catarina. Mas os outros já devem ter ouvido. Marinete com certeza já deve ter me ouvido falar isso muitas vezes, até no presencial lá no CEAVEC. Mas assim, de vez em quando aparecem umas coisas muito doidas. Tá? O pessoal diz assim, não, o guia do nosso centro disse que se der passe descalço, os fluidos vão subir com mais qualidade. Gente, só se for chulé, porque os fluidos vêm do mundo espiritual. Que negócio é esse de dar passe descalço, faz o passe ficar melhor? É fé cega. Ah, não, mas foi o médium famoso que psicografou um livro que diz que tal medicamento tem eficácia e não está sendo usado politicamente. Ora, gente, se a ciência já demonstrou que não tem eficácia, nem que fosse uma psicografia assinada por Jesus, nós espíritas iríamos questionar, como Kardec questiona as psicografias com a assinatura de Jesus lá no Livro dos Médiuns, nas Mensagens Apócrifas. Então a fé raciocinada espírita, ela está aí, ela precisa ser colocada em prática. A gente não pode abrir mão dela, senão virão desastres, e senão vai vir a descrença, e com a descrença vem desesperança, e com desesperança vem desconsolação, e o Consolador não estará em nós. É só a fé raciocinada que abre espaço para que nós recebamos em nós o Consolador. É só a fé raciocinada que nos permite receber esse Consolador em nós. E aí sim, aquela frase que a Marinete já tinha citado lá, já tinha falado lá no chat, logo no começo, né? Quando Kardec traz para nós a célebre frase, no item 7 ainda. Né? A fé raciocinada, a que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa nenhuma obscuridade. A criatura acredita porque tem certeza. E tem certeza porque compreendeu. Eis porque não se dobra. E aí a frase, né? Fé inabalável é somente a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Minha gente, né? A gente aqui está falando de fé raciocinada. Essa é uma questão... é isso mesmo, Guilherme, é uma epidemia de fé cega. Você colocou muito bem. Muitas pessoas estão abrindo espaço para obsessão coletiva, como o Guilherme está comentando aqui conosco no chat lá do 24º Seu. É verdade, as pessoas que estão abrindo mão, que não querem se vacinar, e a gente acabou de ver um documento agora por um funcionário da universidade que se recusa a tomar vacina e quer voltar para o presencial, colocando a vida de todos os mais em risco. Então essa é a fé cega. É a fé cega dolorosa, é uma obsessão coletiva. Tudo isso está colocado ali. Tudo isso é muito significativo para a gente poder levar em conta. Mas está lá, fé inabalável que enfrenta a razão em todas as épocas da humanidade. É capaz de facear a razão. E como diz a Gênese, se a razão mostrar que ela estava em erro num determinado sentido, ela vai assumir a posição correta.
Então, cada um de nós pense sobre isso. Como tem sido a nossa fé? E aí, para a gente poder caminhar para o encerramento, porque o tempo é traiçoeiro, já faltam 15 minutos só para a gente acabar, né? No item 11, há uma mensagem do Espírito José. No item 11 desse capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Agora eu vou, na edição que vai aparecer numa quarta-feira, eu vou colocar a capinha dele aqui desse lado também, né? A gente vai observar o seguinte, né? O Espírito José, ele nos convida, ele diz assim, a fé é mãe da esperança e da caridade. O que vai trazer um fecho de abóbada para esse nosso tema que foi proposto pelo 24º Seu, de que a fé raciocinada é esse motor que nos permite o acolhimento e nos traz esperança. Tá? Ou seja, acolhimento e esperança, na verdade, é o Consolador em ação. O Consolador prometido por Jesus em ação. E aí o Espírito começa a falar o seguinte, olha, a fé cega, ela é morna. Aquela fé de superfície, ela não empolga. Vocês repararam isso? Que muitas pessoas, às vezes, participam de cultos nas suas várias igrejas, onde a fé dogmática prevalece, onde a fé cega prevalece, e elas interagem muito pouco, elas se modificam muito pouco. Porque essa fé não leva a modificação. A fé raciocinada leva. A fé raciocinada, diz o Espírito, ela é contagiante. Ela traz exemplos de transformação. E com exemplos de transformação, essa fé raciocinada nos leva, finalmente, a produzir o Consolador, a estabelecer o Consolador junto de nós. E é isso que é importante realizar. Instrumento de regeneração, diz o Espírito. E ele ainda recomenda para nós, olha só, como se não bastasse o comentário da Gênese a respeito de nós não permitirmos que os conhecimentos científicos sejam colocados de lado para seguir crenças, para seguir mitos, mas devemos seguir com a ciência. O espírita sempre vai seguir a fé raciocinada, não vai seguir crendices, não vai seguir orientações furadas, ainda que venha do médium famoso. Aí a gente vai usar lá o que aparece na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? O controle universal dos ensinos dos espíritos. Peraí, se aquele espírito, através daquele médium famoso, psicografou dizendo, fazendo propaganda da cloroquina, né? É verdade, isso aconteceu, tá, gente? Eu vou ter que seguir só porque foi o médium famoso? Quantos outros médiums receberam comunicação igual? Quantas outras casas espíritas receberam comunicação no mesmo sentido? Eu não conheço muitas, não. Então, mesmo que seja um livro do médium famoso, eu vou deixar de lado na estante. Eu não vou acreditar nessa parte. E eu vou ter muito cuidado para permanecer fiel à codificação, fiel à fé raciocinada. E é isso que o Espírito José chama a nossa atenção. Não creais sem compreender. Se não compreenderdes, não creais. Nada deve passar, deve fugir ao vosso questionamento. É muito bonita. Leiam lá o item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. Porque aí nós vamos perceber que a gente tem que ter muita atenção naquilo que a gente crê, para não seguir como gado, né, a guias e a média. Olha, gente, notícia, para o pessoal rir também de novo, né? Tem um monte de espírito que se apresenta como guia na Terra, que já está tendo que voltar lá para o Detran do mundo espiritual, porque passou dos 20 pontos de multa, já não sabe conduzir ninguém. Está falando tanta bobagem, soltando tanta abobrinha, que tem que voltar para tirar a carteira de guia de novo. Então a gente tem que estar muito atento para isso. Para não pensar e sair seguindo porque o Espírito disse, mas porque nós raciocinamos. Porque raciocinamos e compreendemos. Item 11, capítulo 19, Evangelho segundo o Espiritismo. A Gênese, parte 1, capítulo 1, item 55. Como alguns espíritas conseguem, conhecendo isso, tendo estudado isso, ainda se permitir conduzir de forma tão equivocada, como o Guilherme colocou para nós aqui no comentário, como se fosse uma obsessão coletiva. É muito importante que nós despertemos, que nós abramos os nossos olhos, meus irmãos queridos, porque senão nós vamos colocar a perder a oportunidade de que o Espiritismo seja o Consolador prometido por Jesus. Será que vai ter que vir uma quarta revelação para o Consolador finalmente poder ficar entre nós para sempre? Eu gostaria que não fosse assim. Eu sinto muita dor quando eu vejo a divisão no nosso movimento por questões que não deveriam acontecer e essa abstinência, ou essa abstenção, melhor dizendo, né, do raciocínio. Abrir mão do raciocínio no meio espírita é um equívoco terrível. E é só a fé raciocinada que é capaz de fazer com que nós assimilemos e sejamos nós também instrumentos do Consolador. Instrumentos da disseminação de uma mensagem que fique, como Jesus disse lá a João, eternamente conosco. Uma doutrina. E aí, para nós encerrarmos, vamos questionar a nossa fé. Vamos aproveitar esses minutos. Será que eu, Maurício, será que os companheiros que estão aí assistindo na internet,
que eu não vou precisar citar nome, porque senão a gente acaba, né, fazendo reflexões que não devia, mas assim, será que eu tenho mesmo raciocinado a minha fé? Será que eu tenho sido um bom espírita? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que fazem domar as suas más tendências. Não é isso que nós também lemos na codificação? Pois é. Será que eu tenho me transformado? Será que a minha fé ela é cega ainda? Será que eu só participo das reuniões do centro, vou lá, tomo passe, bebo pipas de água fluidificada, achando que isso vai me curar, e não faço mais nada para mudar? E não tenho mais nenhuma ação, nem de disseminação, nem de vivência, nem de exemplificação para poder realizar o trabalho realmente de transformação? E aí a gente começa a perceber o seguinte, olha, é aquela história da fé imatura, de que Kardec fala no item 7. Talvez nós estejamos nessa fase ainda. Por isso, alguns de nós espíritas ainda demonstramos fé cega. Por isso, alguns de nós espíritas deixamos de estudar para seguir o guia, para seguir o dirigente, para seguir o médium. Porque nós estamos abrindo mão do raciocínio, deixando de considerar, deixando de questionar. E é tão interessante isso, porque quando Kardec fala que a fé não se prescreve, tá, ele chama a atenção exatamente isso, não abrir mão do raciocínio e do livre-arbítrio. A fé cega nos faz abrir mão do raciocínio e do livre-arbítrio. Imagine essa minha colega, minha ex-colega de universidade, ter que abrir mão de todo o conhecimento dela de microbiologia, de bacteriologia, de virologia, para acreditar que vacina faz mal. Ela está abrindo mão do raciocínio e do livre-arbítrio. Ela não está sendo ela. E é como isso é doloroso, como isso é sofrido. E nós vemos isso acontecer no nosso movimento. Precisamos acordar. Precisamos despertar urgentemente. E aí Kardec é o bom senso. Mas olha só, tem esperança para nós, né? Eu não vou poder me alongar aqui, mas também tem uma palestra lá no nosso canal que se chama Jesus, Pedro e Nós. Inclusive o pessoal, mês passado, pediu 2 lives com esse tema. Então tem 2 também, né, apresentações ao vivo, 2 lives, Jesus, Pedro e Nós, para a gente poder fazer reflexões sobre a fé de Pedro. E enquanto a fé de Pedro era cega, enquanto ele via os fenômenos que Jesus produzia, mas não compreendia, ela era frágil, ela era ignorante, ela era uma fé orgulhosa, ao ponto de não permitir que Jesus lavasse os seus pés, porque lavar os pés era uma coisa humilhante, e Pedro não queria se sentir humilhado, ou ter que fazer o que Jesus fazia, que era humilhante. Então essa é uma questão complicada. Ela era uma fé violenta, muitas vezes, cortar a orelha lá para defender Jesus. Gente, pensa bem, vamos olhar para dentro de nós. Eu tenho certeza que eu estou muito longe da perfeição. Embora a cada dia eu acorde com a proposta de ser melhor do que eu fui no dia anterior. Eu não abro mão disso. Sei das minhas falhas, analiso, procuro colocar em prática no meu dia a dia a questão 919 lá que Santo Agostinho sugere que nós façamos análise diária das nossas vidas. E me surpreendo com muitas falhas. Mas eu me esforço para tentar mudar. É aquela história da transformação moral, do esforço contínuo. Essa é uma questão importante assim. E aí cada um de nós vai buscar em si tornar a fé raciocinada. Porque enquanto Pedro tinha fé cega, ele fez essas bobagens todas. Depois que Jesus foi preso e Pedro chorou amargamente ao ter negado o mestre, ele acordou, ele despertou e passou a pensar a sua fé, passou a raciocinar a sua fé e se tornou o grande divulgador, se tornou um esteio, a pedra onde se pôde erguer o início do movimento cristão na Terra. Então essa é uma proposta colocada para nós. A fé de Pedro, que depois que despertou, ela deu serenidade para ele. Ele se tornou um apaziguador, né, diminuindo os conflitos lá entre Paulo e Tiago. Quanto Pedro realizou quando a fé dele se tornou raciocinada? Quanto Paulo realizou quando a fé dele se tornou raciocinada? Porque enquanto ele era Saulo, ele seguia Moisés cegamente. Mas quando ele conheceu Jesus, ele passou vários anos no deserto de Dan lá, refletindo com Prisca e Áquila sobre os ensinamentos do mestre. Depois conversando com Gamaliel, depois junto com Barnabé e com os companheiros do apostolado, pensando, refletindo. Ele teve muito tempo para raciocinar a sua fé. Por isso se tornou o trabalhador que se tornou. E essa é uma questão muito importante. Essa é uma questão que nós não podemos abrir mão de jeito nenhum, pelo amor de Deus, da nossa fé raciocinada. Porque às vezes, e aí fechando, tá? Já, Oane, nós queremos fazer homenagens a Kardec. É o mês de outubro, é o mês de Kardec, é o mês de Kardec. Gente, eu já fiz tanta palestra sobre Kardec esse mês, né? Eu já tive tanto trabalho sobre Kardec, e já assisti tantas homenagens a Kardec esse mês, todas muito válidas, todas muito bonitas, mas sempre que coerentes, enaltecendo o trabalho do codificador, o legado do codificador, e não a sua figura, e não a personalidade. Porque é exatamente o trabalho de Kardec que é importante para nós sermos seguidores.
para nós termos como exemplo, e não a figura. Não adianta botar um busto de Kardec numa praça pública e a nossa casa espírita fazer, usar práticas diferentes da doutrina. Então a melhor maneira de homenagear Kardec é a fidelidade à codificação, é a fé raciocinada. É a fé raciocinada que nos levará a sermos disseminadores do amor, disseminadores da paz. Mas vamos entender o seguinte, gente, olha só, precisa de tempo, né? Calma. Guilherme, vamos lá, meu irmão. Vamos com fé raciocinada. Esses nossos companheiros que hoje estão atravessando aí o momento das fake news, o momento da obsessão coletiva, o momento da pandemia de fé cega, eles vão despertar. Vão acordar para uma fé raciocinada. Pode acontecer que não seja neste planeta Terra aqui. Mas também, a gente tem falado em outros estudos, né? Qualquer um que hoje use as redes sociais para mandar fake news, para disseminar notícia falsa, para disseminar, teoria da conspiração, não tem problema. No outro planeta de provas e expiações, onde eles vão ser levados a viver, eles vão fazer fofoca com sinal de fumaça, com batida de tambor. Tá? E talvez sejam convidados a ser profetas lá e trazer uma mensagem reveladora. Não é isso? Então tenhamos fé. Aqueles de nós que já nos achamos profitentes da fé raciocinada, pensemos mesmo, estou raciocinando a minha fé? Estou levando a sério a fé que eu abracei? Conheço a codificação e vivencio a codificação? Sou fiel, não à personalidade de Kardec, mas ao trabalho do codificador? E aí, para que nós possamos realmente fechar, que a Anne já mostrou para mim aqui que está na hora, para que nós possamos realmente fechar, eu vou me recordar de uma poesia, de um soneto, que o Espírito Irmã Rosália enviou para nós aqui numa reunião mediúnica do Paulo de Tarso há 20 anos, há exatos 20 anos, na verdade no dia 3 de outubro de 2001. E aí a gente começa, a Irmã Rosália diz o seguinte, a mensagem se chama Tributo a Kardec. E ela fala exatamente sobre momentos como esse que nós vivemos. Em sombra jazia a alma mergulhada. O homem vivia amargurado e triste. Crescia no mundo a ideia do nada. Se não pesa, se não mede, não existe. Dos seus filhos Deus não descuida. Ampara-nos sempre com seu amor. Mandou de volta o velho druida trazer a luz do Consolador. Logo voltaram os tarefeiros, cooperando com gestos ligeiros, tirando a alma da escuridão. A ele coube um trabalho imenso, fazer luz e ter bom senso. A ti, Kardec, a nossa gratidão. E a vocês todos, meus queridos amigos, meus amigos antigos, amigos novos, como que eu conheci hoje, Terezinha Cane, minha querida, como é bom a gente conversar, né? Marinete, minha querida irmã, que me manda os convites tão agradáveis também. Deusenir, meus irmãos aí do 24º Seu, pessoal de Miguel Pereira, pessoal de Paulo de Fronten. Um abraço a todos vocês, a minha gratidão imensa por terem me ouvido até agora. E que nós possamos, nesse momento de oração, nos tornar faróis, a irradiar a nossa energia boa, a irradiar os nossos fluidos curativos. Nós não precisamos da presencialidade para dar passes. Sejamos nesse instante, meus irmãos, passistas e doadores dos fluidos que nós já temos, para aqueles irmãos que estão mais necessitados que nós. Muito obrigado pela sua atenção e agora agradeçamos juntos a Jesus. Senhor Jesus, querido mestre, amoroso amigo de todas as nossas jornadas, estamos felizes por esse momento. Estamos gratos por poder compartilhar com tantos corações amigos, com tantas almas afins, o conhecimento que a doutrina espírita nos traz. Faz-nos, mestre, instrumentos do teu amor, instrumentos da tua paz. Toma as nossas mãos e nos ajude a levar o mantimento, o alimento e também o lenitivo e o conforto àqueles que sofrem. Usa a nossa voz para ser também a tua voz e instrumento de consolação entre as criaturas. E nos permita, Jesus, onde estivermos, o que fizermos, raciocinarmos sobre a nossa fé e agirmos em consonância com os mais elevados valores de harmonia e de paz que nos ensinaste. Em teu nome, Jesus, mas sobretudo em nome de Deus, nós encerramos esse momento de trabalho contigo. Muita paz, meu mestre. E muito obrigado a todos vocês, companheiros, que pela internet nos assistiram e que ainda nos assistirão quando o vídeo for assistido depois de editado. Muita paz a todos vocês e muito obrigado pela atenção.